Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, teu professor de matemática aqui do Centro de Mídia. Vou trazer para você um tema muito bacana, muito legal. Acompanhe. Aula de número 14, objeto de conhecimento. Geometria, plano cartesiano. Detalhamento. Noções primitivas, ponto, plano e reta. Associação dos vértices de um polígono a pares ordenados. Muito bem, alunos. Vamos ao início da aula? Muito bem, alunos. Vamos aqui dar início à nossa aula. Hoje iremos abordar um tema muito importante, tá bom? Vamos abordar a noção primitiva de ponto, reta e plano. E aí, alunos, noção primitiva, olha por quê? Porque toda geometria plana, ela existe a partir desses conceitos primitivos, desses conceitos elementares, que são os conceitos de ponto, reta e plano. Ou melhor, que parte da existência, né, do princípio da existência de ponto, reta e plano. Beleza? Vamos aqui então continuar, porque eu vou trazer uma coisa muito interessante aqui para vocês, ó. Vejam só. Observe, alunos, temos aqui, ó, observe o seguinte, ó, cada estrela, imagina que aqui nós temos o universo, né, o espaço, né, e cada ponto, cada estrelinha representa para nós um ponto. Apesar do que, né, você perceba que tem estrelas maiores, outras menores, né, mas cada estrela vai estar representando aí um ponto, tudo bem? E aí tem também, pessoal, a ideia de reta. Vejam só, cada luz, olha, cada facho de luz aí que nós temos aí nessa imagem, nós percebemos, nós temos aí infinitas retas, tá bom? Então, cada facho de luz aí, ó, nos dá a ideia aí de uma reta, beleza? Mas tem também uma ideia intuitiva aqui que eu vou te mostrar, que é a ideia de plano. Vejam só, temos aqui um lago e nesse lago nós temos aí um espelho d'água, né? Esse espelho d'água nos remete aí à ideia de um plano, beleza? Atenção, professores e alunos, o que eu mostrei para você aqui, a ideia intuitiva, tá bom? De ponto, reta e plano. Vamos avançar aqui, né? Porque eu tenho aqui ao meu lado, aqui, ó, observe, eu tenho aqui um campo de futebol, certo? E nesse campo de futebol temos algumas marcações, beleza? E aí, alunos, os pontos, ó, a marcação do pênalti, a marcação lá do ponto de saída, quando começa a partida, né, lá no meio, e a outra marcação outra marcação do pênalti, ela nos remete, essas marcações nos remete à ideia de ponto, tá legal? E aí, ó, quero te fazer lembrar o seguinte, ó, que um ponto, ele é representado sempre por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, beleza? Então, marca bem o que o professor falou aí, ó. O ponto, a marcação do pênalti, marcação do centro do campo. E nos dão aí a ideia de ponto, tá legal? E eles são representados com letra maiúscula. Vamos continuar a nossa aula, nossas definições aqui. Bom, ponto é um objeto que não possui definição, não possui dimensão e forma. Por isso, é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, altura ou até mesmo volume, tá bom? Então, pessoal, apesar de não existir tamanho, né, não existir medida do ponto, isso não quer dizer que ele não exista, tá bom? Por quê? Porque um ponto, ele é uma ideia intuitiva que é aceita, olha, em matemática diz o seguinte, ó, são ideias aceitas sem demonstração. Não tem como negar a existência de um ponto, porém não dá de fazermos a demonstração. Então, por isso ele não tem comprimento, não tem largura, não tem altura e nem tampouco volume. Beleza? Vamos continuar. Veja a próxima cartela. Um ponto é descrito como uma posição no espaço e é representado por um par ordenado de coordenadas e um sistema de coordenadas cartesianas. O que eu falei aqui? É que o ponto, pessoal, apesar de não possuir tamanho, dimensão, largura ou até mesmo volume, ele pode ser
representado matematicamente, né, como um par ordenado em um sistema de coordenadas cartesiana, tá legal? É no sistema que o professor vai mostrar aqui rapidinho para você relembrar, ó, né? Onde nós temos aqui os eixos, que nós chamamos de eixo X, e esse aqui nós chamamos de eixo Y. Então, qualquer ponto pode ser representado, né, em coordenadas no plano cartesiano. Tudo bem? Então, olha só, acompanha a seguinte situação aqui, ó. Imagine que você vai comprar o ingresso para o cinema e precisa dizer para o atendente qual assento você quer. E aí, olha só, você chega numa situação, você chegou lá no caixa de um cinema, né? E você tem que escolher um assento e tem alguns assentos que já estão ocupados, né? E aí você vai escolher o assento, mas precisa dizer para o atendente qual assento você quer. Esse assento, alunos, ele nos remete à ideia de ponto. Aquele assento que está disponível, ele nos remete à ideia de ponto, tá bom? Então, acompanha só na tela. Temos aqui a situação, ó. Imagina você chegou no cinema, tem aí as cadeiras que estão de vermelho, são as cadeiras que estão ocupadas, tudo bem? E as que estão em verde são as cadeiras que estão disponíveis. E aí, como você vai dizer para o atendente a cadeira que você quer? Aí você vai olhar para o plano cartesiano que nós temos aqui, ó, eixo Y, aqui o eixo X, tá legal? E aí você vai olhar e vai dizer, olha, você tem aí pelo menos 3 opções de escolhas, né, para escolher o assento que você vai querer sentar lá no cinema, que você vai comprar o seu ingresso, tá bom? Então, a princípio, você poderia dizer para o atendente o seguinte, ó, eu quero o assento que está na posição, ó, 2, 5. 2 para 5, 2, 5. Só vou finalizar bem aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, você vai dizer para o atendente que ele tem coordenada 2,5. E aí, se você disser isso para o atendente, ele vai saber qual assento você está escolhendo, tá legal? Mas você poderia também escolher um outro assento. Você poderia escolher esse assento aqui, ó. Se você escolhesse esse assento, você ia dizer qual informação para o atendente? Você diz, olha, eu quero o assento que está na posição 5, 4. E aí você dizer isso para o atendente, ó. Quero o assento que está na posição 5,4. E aí, claro, novamente o atendente ia saber, né, qual assento você estava escolhendo, tá bom? E aí, você também teria a opção de escolher, né, esse outro assento aqui, ó, que está na posição 7, 8. 7 para X e 8 para Y, tudo bem? Então, se você escolhesse esse assento, você ia dizer, olha, meu querido atendente, eu quero o assento 7,8. Lembrando que cada assento, ele nos repete a ideia de um ponto em um plano cartesiano, beleza? Tranquilo? Deu para entender? Olha o que o professor falou para você, ó. Um ponto, ele tem a ideia intuitiva de que não tem dimensão, que não tem, não dá para calcular o volume, porém, em matemática, um ponto pode ser representado em um plano cartesiano, tá bom? E aí o professor ilustrou para você a situação aqui, usando aqui a ideia da escolha dos assentos disponíveis em um cinema, beleza? Espero que você esteja compreendendo, porque a gente vai vamos ampliar, né, aqui o conhecimento com relação a essas ideias intuitivas. E agora eu vou falar para você, ó, o que é um segmento de reta, tá bom? Então, acompanha só. Um segmento de reta é uma parte finita, atenção para essa palavra, meus queridos alunos, finita quer dizer que tem início e tem fim, tá bom? Então, finita de uma reta, que é composto por 2 pontos, está aqui ele, ó, 2 pontos, distinto, claro, por isso nós chamamos um ponto de A e o ponto de B, que são chamados de extremidade, beleza? Então, observe aqui uma ilustração aqui que o professor trouxe aqui para vocês, né, que nos remete à ideia de segmento de reta, tá bom? Vejam só, temos aqui um campo de futebol e a marcação, que está aí a marca do pênalti, né, lá em cima, na entrada da área do goleiro, né? Você tem então aí
a ideia intuitiva de um segmento de reta, tá bom? Tem também outra marcação que a gente trouxe aqui na nossa cartela. Você tem a marcação aí da área central do campo, que também remete à ideia de segmento de reta, tá bom? Aí você, professor, só tem esses dois segmentos de reta no campo de futebol? Não, tá bom? Tem vários segmentos de reta no campo de futebol. A lateral nos remete a um segmento de reta, a outra lateral, tá bom? Então, temos aí vários segmentos de reta, tá bom? E como que nós representamos um segmento de reta na linguagem matemática? Como representamos? Acompanha. Vejam só aqui, ó, como nós representamos um segmento de reta. Olha só, representamos a extremidade pela letra a outra extremidade por letra B, ou qualquer letra maiúscula do alfabeto, tá bom? E indicamos, ó, AB com o tracinho em cima, tá bom? Olha só, com AB com tracinho em cima, ou BA também com esse traço em cima. Isso aí é como você pode indicar que está se tratando de um segmento de reta, certo? E, claro, os pontos A e B são extremidades desse segmento, beleza? Vamos continuar porque agora a gente vai avançar e nós vamos falar agora sobre reta, beleza? E aí, imagina só, meus queridos alunos, imagina um segmento de reta que se prolongue aí, ó, infinitamente para ambos os lados. Ó, um segmento se prolonga infinitamente para ambos os lados. Isto nos dá a ideia intuitiva de uma reta, tá bom? Beleza? Imagina só, o que nós temos na tela é exatamente a ideia de uma reta. Um segmento de reta é uma parte da reta, tá bom? E uma reta é uma linha que se estende infinitamente para um lado e também para o outro, beleza? Vejam só outra definição que nós temos aqui. Acompanhe. Uma reta é como um traço fino, sem curvas ou desvio, que não possui começo nem fim. Marca bem aí, ó. Uma reta é um traço que não possui começo nem fim. Por isso, percebam aqui na nossa cartela, que está indicada aqui, ó, tem umas setinhas na ponta de cada lado, tá bom? Essas setinhas que estão em cada lado do nosso segmento, essa setinha aí, ele nos remete à ideia de que ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda, beleza? E aí, pessoal, acompanhe também o seguinte, como que nós damos nome? Como que nós representamos uma reta? O professor já mostrou para você na cartela anterior como que a gente representa um segmento, não foi? E aí, pessoal, como representamos uma reta? Olha só, nós damos nome, atenção, nós damos nome a uma reta com letras minúsculas do nosso alfabeto. Olha só, a reta é indicada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Pode ser A, B, C, D, E, qualquer letra, tá bom? E claro, para representar uma reta, você faz um traço fino, preferencialmente, com uma setinha, com seta nas duas extremidades, como você está vendo aí na nossa imagem aqui ao lado, né? E você dá nome. O professor escolheu dar nome para essas retas, essa reta que está aqui, o professor deu o nome de U, e para essa outra reta, o professor aqui, ele deu o nome de reta S, tudo bem? E claro, perceba, professor, nós destacamos as pontas, né, da reta com as setinhas para indicar que estamos realmente tratando de uma reta, beleza? Vamos continuar? Vejam só, vou trazer para você aqui, ó, uma animação interessante que define de uma forma muito clara a ideia intuitiva de uma reta, tá? Vou antecipar aqui algo para você, ó. Uma reta, ela é formada por infinitos pontos, tudo bem? E aí, ó, quando juntamos os infinitos pontos, esses pontos se aproximam de tal maneira que vai formar uma reta. Tá legal? Então, o primeiro elemento fundamental na geometria é o ponto, tá bom? O outro elemento fundamental é uma reta. Outra noção primitiva, né, da geometria é a reta. Porém, olha, marca bem o que você está observando. Porém, nós temos aqui, vamos ver de novo aqui como é que acontece. Vamos ver aqui no nosso lado. Aqui. Perceba, vários pontos vão se unir e esses pontos vão formar uma reta. Isso quer dizer que, por definição, nós podemos dizer o seguinte, ó,
que em uma reta possui infinitos pontos. Uma reta, ela é formada por infinitos pontos, beleza? Combinado até aí? Se eu perguntar para você aí, numa prova, você vê isso na avaliação em larga escala por aí, qual é uma das características de uma reta? Uma das características é que uma reta ela é formada por infinitos pontos, beleza? Bom, vamos avançar porque nós estamos tratando aqui, dos elementos da noção primitiva de ponto, que você já viu aqui comigo, outra noção primitiva de reta e a outra noção primitiva de plano. Nós vamos abordar agora, tá bom? O que é um plano? Então, alunos, um plano nada mais é do que uma superfície bidimensional. Professor, o que quer dizer bidimensional, né? Vamos traduzir isso. Quer dizer, meus queridos alunos, bidimensional quer dizer que tem duas dimensões. Vamos trocar a cor do pincel aqui. Vamos lá. Bidimensional quer dizer que ela tem duas dimensões. Quer dizer que tem largura e comprimento, tá bom? Essa é a ideia intuitiva de um ponto, tá bom? Bidimensional, infinita, olha só, que se estende indefinidamente em todas as direções. Calma que eu vou já te explicar isso daqui, tá bom? Um plano é superfície bidimensional, infinita, que se estende indefinidamente em todas as direções. Indicamos cada plano por uma letra grega, tá bom? E as letras que nós vamos utilizar desta vez, nós vamos utilizar alfa, pode utilizar também beta, pode também utilizar gama. São letras gregas, começa a te familiarizar com essas letras aí, tá bom? Então, essas letras são utilizadas para representar plano. Por que utiliza a letra grega, né? Você pensa, por quê? Percebam que o ponto, nós já utilizamos letras maiúsculas para representar, certo? Uma reta, nós utilizamos letras do alfabeto, do nosso alfabeto, letras minúsculas. Então, para diferenciar, né, foi escolhido, então foi definido, né, por convenção, que um plano nós vamos representar utilizando letras gregas. Por isso, vamos utilizar a letra alfa, beta, gama, sigma e tantas outras letras gregas que existem. Mas não te assusta não, porque ao longo da sua vida acadêmica, você vai se acostumar com essas letras aí, com esses símbolos matemáticos, tá bom? São muito utilizados na matemática, beleza? Bom, então vamos voltar aqui à nossa cartela. Vejam aqui, eu tenho aqui o plano alfa e o plano beta. Eu tenho aqui, olha, marca bem a ideia. Eu tenho a representação do plano alfa e tenho também aqui a representação do plano beta. Por que eu estou dizendo para você que eu tenho aqui a representação do plano? Por quê? Porque um plano, ele se estende indefinidamente em todas as direções. Então, o plano ele não se resume apenas a essa parte aqui que o professor está sinalizando. É como se um plano se estendesse para ambas direções. Tá legal? Então, nós só conseguimos representar uma parte dele, tá bom? Essa é a ideia de plano. Mesma coisa aqui no plano alfa, nós temos aqui do plano beta. Esse plano ele se estende infinitamente em ambas direções. E aqui nós temos aqui apenas a representação de uma parte desse plano. Tudo bem? Bom, meus queridos alunos, mas se porventura você não entendeu ainda essa ideia de que um plano, o que nós representamos é apenas uma parte do plano, e que esse plano se estende indefinidamente em todas as direções, veja aqui uma ilustração que eu trago aqui para vocês. Vejam só. Imagina aqui nós temos uma parte do campo de futebol, certo? E aí, alunos, essa parte do campo de futebol, que é o plano, ele pode se estender indefinidamente em todas as direções, certo? E quando nós representamos, como você viu ali na cartela, nós representamos o plano, nós estávamos representando uma parte desse plano, e aí nós conseguimos aí nomear, usando as letras gregas, beleza? Bom, mas vou ainda falar mais uma coisa para você sobre plano ainda.
Sabe o que eu vou dizer para você? Marca bem o que eu vou dizer para ti, ó. Que um plano, ele é formado por infinitas retas, ou melhor, podemos ainda dizer que um plano, ele é formado por infinitos pontos também. Mas se uma reta é formada por infinitos pontos, basta dizer que um plano é formado por infinitas retas, beleza? Assim como você está vendo aqui na ilustração. Perceba que nós estamos, que está sendo colocado infinitas retas, no nosso caso, tanto na direção horizontal quanto na vertical, e essas retas, as infinitas retas, se aproximam de tal maneira que forma, então, o que nós chamamos de plano. Forma justamente o objeto matemático que nós chamamos de plano. Tudo bem? Então, se eu perguntar para você, um plano é formado por quantas retas? O que você vai me responder? Você vai dizer, professor, o plano ele é formado por infinitas retas. Beleza? Ele é fino, tá bom? Tão fino, a ideia de não tem dimensão, enfim, né? Mas ele é fininho e formado aí por infinitas retas. Beleza? Espero que até aqui você esteja compreendendo essa noção intuitiva, essa noção primitiva de ponto, reta e plano. Agora nós vamos associar as noções primitivas de ponto, reta e plano aos vértices de um polígono. Tá legal? Lembrando, né? Lembrando que um polígono, ele é formado por pontos, ele é formado por reta e também ele também representa parte de um plano. Tá legal? Então, olha aqui, ó. Em um polígono, cada vértice pode ser considerado como um ponto. Lembrando, né, da definição de ponto, né, que um ponto não tem dimensão, um ponto não tem volume, né, porém, ele é dito em matemática como algo primitivo, como um dos entes primitivos da geometria, tá bom? Então, marca bem essas ideias aí. Agora, olha só, apesar de o ponto não ter dimensão, não ter volume, não tem área, o ponto em si, mas o ponto ele pode, sem problema nenhum, ser representado em um plano cartesiano. Em outras palavras, é como eu dissesse para você assim, ó, um ponto, ele tem como se fosse um endereço, né? Ele tem um endereço e esse endereço a gente consegue quando nós temos esse ponto representado em um plano cartesiano. O que nós temos aqui, ó, nada mais é do que um plano cartesiano, tá legal? Lembrando que o eixo horizontal nós chamamos de x e o eixo vertical nós chamamos de y, tá legal? E cada ponto ele é uma referência ao eixo x e ao eixo y. Vou antecipar para você aqui, ó, que cada ponto nós vamos escrever, ó, primeiro o valor que tem no x, depois o valor que tem no y, beleza? Então, vem comigo e vamos dizer aqui esses pontos aqui, ó, o ponto A, ó, olha só, o ponto A, o x do ponto A é o 3 e o y é o 4, então ele é o ponto 3,4. O ponto B, ó, o x do ponto B é 1 e o y é 1, então o ponto B ele é o ponto 1,1. O ponto C, ó, marca bem aí, o ponto C, o x dele vale 6, ó, e o y vale 2, ó, tá certo? Então, o ponto C é o ponto 6,2. Pensando agora no ponto D, ó, o ponto D, ó, ele está na direção do 8, ó, na direção do 8 no x, está na mesma direção aqui, ó, do 4 no y, tá bom? Então, nós podemos dizer que o ponto D, ó, olha só, está na direção do 8, então o primeiro valor que a gente vai representar para o ponto D vai ser 8. E o segundo valor, é o que nós temos referência aqui, ó, no eixo Y. Então, vai ser o ponto 8,4. Tudo bem? Então, assim, ó, nós temos aqui todos os pontos, os valores, a representação desses vértices A, B, C e D no plano cartesiano. Tudo bem? Vamos avançar aqui a nossa aula. Da figura,
Quais as coordenadas do vértice? Bom, as coordenadas do vértice o professor acabou de colocar na questão anterior, mas vamos só repetir. O professor já comentou, né? Esse aqui é o 3,4. O B é o 1,1. O C é o 6,2. E o D é o 8,4. Pronto, preenchemos. Dada a figura, quais as coordenadas dos vértices, eis aí as coordenadas dos vértices. Beleza? Vamos continuar porque tem mais uma cartela aqui, mais uma questão que relaciona ponto às coordenadas aí de um plano cartesiano, tá bom? Vejam só. Qual polígono podemos formar tendo como vértice os pontos abaixo? E aí temos aqui o ponto A, ponto B, ponto C. O ponto A está em 2,4. O ponto A está em 2,4. Aqui, ó. Então, 2,4. Está aqui ele. Ponto A. O ponto B está no 3,1. Acompanho. 3 aqui para o eixo horizontal e 1 para o vertical, tá bom? Então, o 3 vai estar aqui, ó. O ponto B, perdão, ponto B. E o ponto C é o 5,2. 5,2 está aqui. Certo? Ligando esses pontos, né, qual polígono está formando, então vamos ligar esses pontos, tá legal? Ligando o ponto A com o ponto C com o ponto D. Vamos nomear aqui o ponto C. Que polígono nós formamos aí? Nós formamos, então, aí um triângulo, beleza? Ligando os pontos de acordo com a nossa questão, nós formamos aí um triângulo, beleza? Tem mais uma questão, acompanha. Olha o enunciado. As arestas ou segmento de linha que conectam dois vértices consecutivos em um polígono podem ser associados à ideia de segmento de retas, beleza? É uma definição. Arestas. O que é arestas? Vamos marcar aqui, ó. Arestas, ó, essas arestas são as linhas, né, que formam o polígono. Então, as arestas ou segmentos de linhas que conectam dois vértices consecutivos em um polígono pode ser associado a segmentos de reta. Então, nós temos aqui ó, um segmento aqui, ó, vou até dar nome para eles, ó, AD, temos aqui o segmento CD, lembrando que tem que colocar um tracinho em cima, temos aqui o segmento AB e aqui nós temos o segmento BC. Percebam, nós temos aí nessa figura 4 segmentos, beleza? Beleza até aí? Bom, vamos fechar nossa aula com mais uma definição, para ficar clara essa ideia, essa relação entre pontos, né, e plano cartesiano e os polígonos, tá legal? Vejam só aí a outra definição que nós temos. Acompanhe aí. Olha só o que diz aqui a outra definição. Podemos dizer que o plano é um espaço entre linhas retas que formam as bordas de um polígono. O polígono fica dentro desse plano. E é como se esse plano fosse uma extensão bidimensional das linhas feitas pelos vértices do polígono. Traduzindo, né, em outras palavras, né, o plano, né, em uma figura, em um polígono, nada mais é do que o espaço compreendido entre suas arestas. Tá legal? Na questão anterior, nós vimos que esse segmento aqui, ó, que esse segmento que o professor está sinalizando são os segmentos de retas que formam o polígono, e o plano nada mais é do que o espaço compreendido entre esses segmentos, tá bom? Isso é a tradução de todo esse texto que nós temos aí. E aí você aprendeu na aula que um plano nós representamos por letras gregas, e por esse motivo, nós representamos então esse plano que está aqui representado por uma letra grega, a letra alfa. Beleza? Bom, meus queridos alunos, era isso que o professor tinha para trazer para vocês hoje sobre noção primitivas de ponto, reta e plano e sua associação a um plano cartesiano. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, vocês tenham compreendido o conteúdo e aguardarei vocês em um próximo encontro.